Eu cá não estou aqui para julgar o que cada um faz na sua vida privada. Portanto, se tu gostas de usar o VAP, tens todo o meu respeito. Mas, tal como acontece sob aquele brilho falso e ilusório de Hollywood, uma epidemia silenciosa está a avançar sem que ninguém dê por isso. Não estamos a falar de fama, nem daqueles escândalos sexuais do costume, mas sim de corpos que estão literalmente a desaparecer, rostos que ficam deformados e verdades cruas que ninguém quer ouvir. Por trás de cada uma destas transformações, esconde-se uma história profunda de dor, de uma pressão insuportável e de comprimidos. E agora, finalmente, as estrelas estão a começar a falar. Jonah Hill. Se existe uma história que parece ter sido arrancada diretamente de um relatório médico confidencial, é sem dúvida a do Jonah Hill. Durante mais de uma década, o corpo dele transformou-se num autêntico campo de batalha aos olhos de todo o público. Ele engordava, emagrecia e voltava a engordar tudo outra vez. Cada uma dessas transformações vinha acompanhada de manchetes cruéis, gozo memes na internet e um silêncio perturbador da parte dele. Mas esta última transformação não foi apenas a mais extrema de todas. Foi também, sem dúvida, a mais alarmante e preocupante. E aqueles que lhe são mais próximos não estão preocupados com a imagem dele, estão, na verdade, a temer pela própria vida dele. Fontes próximas do Hill garantem que cada vez que ele ganha algum peso, entra num pânico absoluto e esse pânico empurra-o para soluções radicais, que incluem o uso de medicamentos perigosos para perder peso o mais rápido possível. O padrão repete-se constantemente. Intervenção com fármacos, perda de peso extrema, o inevitável efeito ioiô. Um ciclo sem fim que os médicos descrevem como sendo potencialmente letal se não for travado a tempo. Desta vez, as mudanças não foram apenas físicas, foram também mentais, emocionais e até mesmo espirituais. Amigos chegados descrevem um Jonah ansioso, irritável e completamente obcecado com a sua imagem, comparando constantemente o seu corpo com o de outros atores, medindo o seu sucesso pelo tamanho do fato que veste e ajustando a sua alimentação de uma forma extrema, dependendo do projeto que tem em mãos. O comportamento dele tornou-se completamente errático e imprevisível. A sua autoestima é uma verdadeira montanha-russa, impulsionada pela aprovação de um público que não perdoa nada. Já foram tentadas várias intervenções familiares, mas infelizmente todas elas falharam redondamente. Mas o mais devastador de tudo é aquilo que desapareceu com cada transformação. O Jonah Hill, que o público tanto amava pela sua autenticidade genuína. Aquele tipo simpático, vulnerável, que se ria de si mesmo e escrevia sobre as suas inseguranças com uma honestidade brutal. Esse homem parece ter desaparecido, substituído por uma figura estilizada, editada e quase irreconhecível nas redes sociais. As suas publicações são perfeitamente curadas, e as suas fotos são tiradas apenas dos ângulos mais favoráveis. Mas por trás de cada imagem existe uma história de luta, de pressão e de um sofrimento que nenhuma dieta consegue apagar. Chelsea Handler. Um mundo feito de passadeiras vermelhas, cirurgias secretas e sorrisos perfeitamente ensaiados, a Chelsea Handler fez o impensável, quebrou o código de silêncio de Hollywood. Enquanto outras estrelas se escondiam atrás de desculpas e supostas mudanças de estilo de vida, ela atreveu-se a contar a verdade. E essa verdade era feia, dolorosa e perigosa. Tudo começou com uma visita aparentemente inocente ao seu médico de anti-envelhecimento. Nada fora do comum. Até que um dia, a Chelsea descobriu que estava a tomar um medicamento para diabéticos sem sequer saber disso. O nome é Ozempic, e o efeito foi devastador. Náuseas tão intensas que ela nem conseguia trabalhar, confessou ela nas redes sociais. Mudanças de humor que destruíram as minhas relações, problemas digestivos que precisavam de intervenção médica e depois, a frase que chocou toda a gente, sentia que me estava a envenenar por pura vaidade. As fotos não mentem. O rosto dela tinha mudado drasticamente as linhas, as sombras, aquela expressão apagada.
Aquilo que parecia ser apenas um corpo mais magro era na realidade um grito silencioso de sofrimento. Mas o mais assustador não foi o que aconteceu. Enquanto ela tomava o medicamento, foi o que veio depois. A Handler revelou que deixar o fármaco não resolveu as coisas. Meses depois, a sua digestão continuava colapsada e a sua energia tinha desaparecido. Era como se o veneno tivesse deixado cicatrizes invisíveis, impossíveis de apagar. A pior decisão que tomei para o meu corpo. Foi assim que ela resumiu tudo e disse-o sem quaisquer filtros. Enquanto outras celebridades ainda posam sorridentes no Instagram, a Chelsea Handler levantou a voz por todos aqueles que sofrem em silêncio. A história dela serve como uma advertência brutal. O preço da perfeição pode ser demasiado alto. E ao que parece, muitas estrelas já o estão a pagar com a sua própria saúde e com a sua alma. Scott Disick. Durante anos, o Scott Disick foi o príncipe das festas do clã Kardashian. Excessos, luxos, escândalos, mas sempre com um ar de controle de quem sabe jogar o jogo. Até que um dia reapareceu em público e ninguém conseguiu ignorar. Não era o mesmo homem. O seu rosto, antes juvenil e arredondado, parecia agora encovado com as bochechas vazias e os olhos apagados. A transformação foi tão rápida e radical que não demorou muito até surgirem rumores de que algo não estava bem. As imagens captadas pelos paparazzi mostravam um Disick irreconhecível, mais magro, mais envelhecido e muito mais frágil. Fontes muito próximas da família acabaram por confirmar aquilo que, na verdade, toda a gente já suspeitava há algum tempo. Existia uma preocupação cada vez maior e mais alarmante relativamente à sua saúde, não apenas a nível físico, mas também, e sobretudo, a nível emocional. Alguns membros do clã Kardashian, e muito especialmente Kourtney, terão tentado ter uma conversa séria com ele, profundamente alertados pelo seu comportamento errático e pelas suas constantes ausências nas reuniões de família. Contudo, todas essas tentativas de intervenção, infelizmente, não surtiram qualquer tipo de efeito positivo. Nos bastidores, longe dos olhares do público, a história era ainda mais inquietante. A equipe de produção do reality show ter-se-á visto obrigada a ajustar a iluminação e a maquilhagem de forma drástica para tentar disfarçar e corrigir a sua aparência no ecrã. Várias testemunhas afirmam categoricamente que durante eventos privados e exclusivos, Scott demonstrava níveis verdadeiramente alarmantes de fadiga extrema e sofria de mudanças de humor repentinas e assustadoras. O seu círculo mais íntimo descreve um homem que outrora sociável e encantador se tornou agora retraído, paranoico e até mesmo profundamente deprimido. Ele evita as câmaras, foge das festas e recusa-se a responder a perguntas. O aspecto mais trágico de tudo isto é que a sua transformação não parece ser de todo parte de uma nova etapa saudável de vida, mas sim o resultado direto de pressões esmagadoras para continuar a ser relevante no seio de uma família que nunca para de evoluir e de se reinventar. Num ambiente impiedoso onde a imagem é absolutamente tudo, Scott acabou por escolher o caminho mais curto e, sem dúvida, o mais perigoso de todos. Hoje em dia, aqueles que o conheceram nos seus melhores anos asseguram que ele não perdeu apenas peso, perdeu uma parte essencial de si mesmo. E a fama, desta vez, não trouxe consigo qualquer tipo de redenção. Lizzo. Durante anos, a Fio Lizzo não foi apenas uma cantora de sucesso. Ela foi um verdadeiro movimento, uma figura imponente, que transformou o seu próprio corpo numa bandeira de resistência, pregando o amor próprio com uma força tal que abalou e inspirou toda uma geração. A sua mensagem era cristalina. Não precisas de mudar quem és para ser feliz, nem de emagrecer para ser bonita. Mas, de repente, algo mudou radicalmente. E não foi apenas a sua figura que se alterou, foi também o seu silêncio. Numa noite qualquer em Los Angeles, os paparazzi captaram imagens que deixaram toda a gente completamente boquiaberta. Lizzo saía de um restaurante exibindo uma silhueta completamente transformada, visivelmente mais magra, mais rígida e estranhamente mais calada.
As redes sociais explodiram de imediato e questionavam onde estava o amor próprio. Será que a positividade corporal não passava afinal de uma estratégia de marketing? O impacto foi imediato e absolutamente devastador. A mulher que ensinava milhões de pessoas a amarem-se exatamente como eram, parecia agora ter abandonado a sua própria mensagem fundamental. Por detrás dessa transformação drástica, não existiam apenas dietas rigorosas ou exercícios físicos. Segundo revelam fontes próximas à pressão exercida sobre ela, era simplesmente brutal. Executivos da sua editora discográfica, preocupados com os rumores persistentes de que a sua imagem já não vendia como dantes, e uma indústria que cobra sempre um preço alto a quem se atreve a ser diferente. Lizzo, encurralada entre a aceitação que tanto pregava e as exigências cruéis do negócio do espetáculo, acabou por ceder ao sistema que, em tempos, jurou desafiar. O aspecto mais doloroso de toda esta situação foi, sem dúvida, o seu silêncio ensurdecedor. Não houve comunicados oficiais, nem discursos emotivos, apenas uma presença física cada vez mais magra e umas redes sociais repletas de fotografias cuidadosamente selecionadas. E embora a sua voz continue a soar forte nos palcos, a mensagem que outrora empoderou milhões de pessoas parece ter se desvanecido com cada quilo que ela perdeu. Lizzo não mudou apenas o seu corpo, ela alterou profundamente a forma como o mundo a vê e talvez a forma como ela se vê a si mesma. Jessica Simpson. Durante muitos anos, Jessica Simpson foi uma figura pública conhecida por ser profundamente honesta e transparente. Ela falou sem quaisquer filtros sobre a sua dura luta com o peso, os estragos causados pelo pós-parto e a sua longa viagem em direção ao amor próprio. Essa franqueza converteu-a num símbolo de autenticidade para milhões de mulheres. Mas, quando começou a partilhar fotos da sua nova figura, visivelmente mais magra, mais definida e quase irreconhecível, algo se quebrou. As imagens eram tão radicais e chocantes que, pela primeira vez, as suas palavras começaram a soar vazias e sem sentido. Simpson insistiu que tudo era fruto de muita disciplina, trabalho árduo e força de vontade. Mas treinadores pessoais e especialistas em fitness não tardaram a questionar a veracidade da sua história. Os resultados que ela exibia não coincidiam de forma alguma com aquilo que é fisicamente possível alcançar sem recorrer a intervenções médicas. Mais ainda, uma análise atenta às suas publicações nas redes sociais revelou padrões inquietantes, longas ausências durante os momentos mais drásticos da sua mudança física, seguidas por reaparecimentos repentinos com uma figura completamente transformada. Por detrás de todo o glamour, antigos funcionários e pessoas do seu círculo mais próximo pintam um cenário bastante preocupante. Relatam comportamentos obsessivos, pesagens constantes, dietas extremas e mudanças de humor tão severas que obrigaram a reestruturar horários e compromissos profissionais. A mulher que em tempos celebrou as suas curvas parecia agora estar totalmente dominada pelo número que aparecia na balança. E enquanto a sua imagem pública falava de equilíbrio e saúde, o seu ambiente privado falava apenas de obsessão. O mais devastador de tudo foi o golpe na confiança dos seus seguidores. Muitas mulheres admiravam-na, não apenas pelo seu talento, mas sobretudo pela sua sinceridade. Tinham acreditado nela, comprado os seus produtos e seguido os seus conselhos. Mas agora tudo parecia ter sido construído sobre uma narrativa falsa e enganadora. A Jéssica não se limitou apenas a modificar o seu corpo físico. Ela alterou profundamente a percepção pública do que realmente significa lutar pelo bem-estar, vendendo expectativas inalcançáveis, como se fossem conquistas puramente pessoais. Isso, para todos aqueles que, em algum momento, a viram como um modelo a seguir, foi sentido como a traição mais dolorosa e cruel de todas. Se gostaste deste vídeo, deixa o número 1 nos comentários. Mas se não foi o caso, deixa-me um 0. Agradeço imenso a tua sinceridade. John Goodman. Durante décadas a fio, John Goodman foi sinônimo de uma presença marcante.
O seu corpo corpulento, a sua voz potente e o seu carisma natural transformaram-no numa figura absolutamente inconfundível, tanto na comédia como no drama. No entanto, quando ele apareceu recentemente num evento privado da indústria, muitos dos presentes simplesmente não faziam ideia de quem ele era. Ele estava literalmente tão magro, tão demacrado, que tiveram de apontar para ele para que as outras pessoas o conseguissem reconhecer. O impacto foi imediato e brutal. Aquele ator tão querido já não era de todo reconhecível. Era apenas uma sombra do homem que o público adorava. E claro, as perguntas não tardaram a surgir. O que é que o levou a mudar de uma forma tão radical? Teria sido uma decisão médica ou algo muito mais obscuro? Fontes próximas revelaram que Goodman, apesar de todo o seu sucesso e legado, enfrentava uma ameaça silenciosa, o medo da irrelevância. Atores mais jovens começavam a roubar-lhe papéis, e o seu próprio agente terá sugerido que ele modernizasse a sua imagem para continuar a ser competitivo. Foi exatamente aí que começou o seu declínio. Não se tratava de vaidade, era pura desesperança. Goodman terá recorrido aos mesmos métodos rápidos e perigosos que muitas estrelas mais jovens já utilizavam habitualmente. Medicamentos desenhados para tratar a diabetes, mas utilizados em segredo como ferramentas para perder peso drasticamente. O resultado foi uma transformação extrema e um custo pessoal altíssimo. As fontes afirmam que Goodman sofreu efeitos secundários graves, incluindo hospitalizações de emergência e uma quebra brutal de energia que afetou a sua capacidade de trabalhar. Hoje, pessoas próximas do ator falam de possíveis intervenções por parte de amigos e familiares, mas há algo que ninguém pode negar. O mal já está feito e é irreversível. O seu corpo, a sua saúde e a sua estabilidade emocional foram sacrificados em nome da feroz concorrência. E o mais inquietante de tudo é que nem sequer uma lenda de Hollywood está a salvo deste culto tóxico do corpo perfeito. O John Goodman não perdeu apenas peso, ele perdeu parte de si mesmo. Sharon Osbourne. Quando a Sharon Osbourne falou o silêncio em Hollywood, foi absoluto, não por respeito, mas sim por medo. Medo do que a sua confissão implicava. Medo de que, finalmente, alguém dissesse em voz alta o que tantas celebridades escondem atrás de filtros, cirurgias e hashtags de vida saudável. A Sharon não maquilhou a sua verdade quando disse "perdi o controlo". E ela não estava a ser metafórica. Ela estava a descrever como o seu corpo começou a desaparecer, enquanto a sua vontade ficava aprisionada sob os efeitos de um medicamento que prometia beleza, mas entregava doença. A transformação foi tão extrema que ela passou de pesar cerca de 104 quilos para parecer, segundo as suas próprias palavras, um esqueleto com pele. O pior não foi o número na balança, foi o que veio. Depois ela simplesmente não conseguia comer. Sentia náuseas constantes. A sua energia desvaneceu-se. A sua vida diária tornou-se um desafio. E tudo isto por querer perder peso rapidamente. O mais aterrador foi que deixar o medicamento não significou um regresso à normalidade. O seu corpo já não respondia da mesma maneira. Ela tinha cruzado um limiar sem retorno. A Sharon não é ingênua. Ela leva décadas num mundo que te castiga por envelheceres, por engordares, por simplesmente existires com imperfeições. Mas nem toda essa experiência a preparou para a dependência silenciosa que estes fármacos geram. Porque sim, emagrecer torna-se viciante. Ver os ossos, a roupa larga, os elogios iniciais, até que aquilo que era uma decisão estética se converte numa armadilha física e mental. O que torna a sua confissão única não é apenas a crueza com que a conta, mas a coragem de se mostrar frágil, enquanto outras celebridades continuam a negar a fugir ou a fingir que comem de forma saudável. A Sharon colocou-se diante do mundo e disse: "Isto destruiu-me". A sua história é mais do que um aviso, é uma verdadeira chamada de emergência. Porque se alguém como ela, com acesso aos melhores médicos, aos melhores cuidados e a todos os recursos possíveis, acabou assim, derrotada, o que resta para os outros? Mindy Kaling.
Durante anos, a Mindy Kaling foi a heroína improvável de Hollywood, uma escritora brilhante, uma comediante perspicaz e uma mulher orgulhosamente fora dos moldes tradicionais. Falava sem medo do seu corpo, das suas inseguranças e converteu essa honestidade numa marca pessoal. Mas nos últimos meses algo mudou. O seu corpo mudou o seu rosto também. E o seu silêncio foi ensurdecedor. Em entrevistas recentes, a Mindy tem oferecido respostas vagas, frases feitas sobre um estilo de vida saudável e sobre sentir-se mais forte, mas a sua transformação foi demasiado rápida, demasiado precisa para ser pura e simplesmente apenas o resultado de uma dieta e exercício físico. Quem trabalha nos bastidores da indústria sabe perfeitamente que uma perda de peso tão drástica em tão pouco tempo não é nada natural, e muito menos quando coincide de forma tão suspeita com as filmagens de um projeto de grande visibilidade onde a pressão estética é absolutamente impiedosa. E claro, as redes sociais começaram rapidamente a notar aquilo que era óbvio. As suas fotografias apareciam meticulosamente editadas, com ângulos estratégicos e roupas desenhadas especificamente para disfarçar. Mas, por detrás da cortina digital, antigos colegas falavam de uma Mindy completamente irreconhecível, obcecada com a sua aparência, olhando constantemente para o seu reflexo, prisioneira numa busca incessante pela perfeição que contradizia tudo aquilo que ela em tempos escreveu sobre aceitar as nossas imperfeições. A mulher que outrora celebrava orgulhosamente as suas curvas, agora parecia estar a tentar escondê-las a todo custo. O que magoa verdadeiramente não é apenas a mudança física, é aquilo que a Mindy Kaling representa. Ela já não é aquela voz corajosa da autoaceitação que foi noutros tempos. No seu lugar, resta uma figura mais magra, sim, é verdade, mas também mais distante, mais contida, muito mais Hollywood. Embora ela não tenha contado toda a verdade, o seu corpo e o contraste brutal com as suas palavras do passado diz muito mais do que qualquer declaração pública alguma vez poderia admitir. Amy Schumer. Para Amy Schumer, a comédia sempre funcionou como um escudo. Ela ria-se de si própria muito antes de o mundo ter oportunidade de o fazer. Ela falava do seu corpo com uma honestidade tão brutal que incomodava e, simultaneamente, libertava quem a ouvia. Mas nem sequer esse humor feroz a conseguiu proteger daquele monstro silencioso que consome tantas celebridades, a ideia de que, para continuar a ser relevante, também tinha de desaparecer fisicamente. E foi assim que ela tentou, recorrendo a um comprimido, um nome de laboratório, um medicamento que, segundo diziam, fazia desaparecer os quilos como por magia. E, ao princípio, funcionou mesmo. O corpo começou a ceder. As curvas reduziram-se. As manchetes aplaudiam-na sem fazer perguntas, mas dentro de casa, longe dos flashes, a Amy estava a desmoronar-se. Sentia náuseas tão intensas que nem conseguia brincar com o próprio filho. Estava completamente exausta, irritável, desligada do mundo. Não era apenas o facto de o seu corpo estar a mudar. Era o facto de que, pela primeira vez, ela sentia que não conseguia ser mãe. E foi aí que tudo se partiu. A Schumer não escondeu nada, disse-o com todas as letras: odeio o Ozempic. Foi uma experiência horrível. Revelou que possui o gene GDF15, o que a torna muito mais propensa a sofrer efeitos secundários extremos. Mas em vez de continuar a sofrer em silêncio, ela fez aquilo que quase nenhuma estrela de Hollywood se atreve a fazer. Interrompeu o tratamento e aceitou voltar ao seu corpo natural, porque o seu filho e a sua presença como mãe valiam muito mais do que qualquer padrão de beleza fabricado por Hollywood. A Amy Schumer não se limitou a contar a sua história. Ela gritou-a aos 7 ventos e com isso tornou-se numa voz rara, corajosa e absolutamente necessária num mar de figuras públicas que continuam a fingir que a beleza extrema é apenas uma questão de hábitos saudáveis. A sua mensagem foi clara, firme e mais poderosa do que qualquer outra, antes ou depois. Nada vale mais do que poder estar presente para o meu filho.
Numa indústria que transforma a maternidade num acessório e a aparência numa religião, ela escolheu o amor real em vez da aprovação estética. Katy Perry. Durante anos, a Katy Perry foi sinônimo de cor de energia e de uma ousadia contagiante. Uma estrela da pop com um rosto redondo, riso fácil e curvas icônicas. Mas, ultimamente, as suas aparições públicas têm deixado o público bastante confuso. Nas passadeiras vermelhas mais recentes, o seu rosto parece encovado, as maçãs do rosto afiadas e os seus olhos apagados. A mulher que costumava iluminar o palco agora parece mais uma versão debilitada de si mesma, e ninguém se atreve a dizer em voz alta aquilo que todos estão a pensar. Os fotógrafos que outrora competiam para captar o seu melhor ângulo agora murmuram sobre o chamado problema Perry. Como conseguir uma fotografia favorecedora de alguém que mudou tanto e de forma tão rápida? Maquilhadores e estilistas têm de trabalhar horas extraordinárias para devolver o volume a um rosto que as câmeras já não reconhecem. Mas o mais alarmante não são as imagens públicas, são os testemunhos de bastidores. Fontes internas, incluindo o pessoal de eventos privados, notaram mudanças dramáticas no seu comportamento e nos seus níveis de energia. Ela precisa de pausas frequentes e, por vezes, até de assistência para caminhar após atuações mais longas. Seu estado de espírito é errático e o seu olhar está perdido. E, embora não tenha feito nenhuma declaração oficial, os seus silêncios e ausências falam por ela. Ninguém perde peso desta maneira sem pagar um preço elevado. E no caso dela, esse preço parece ser a própria saúde. O mais inquietante no meio disto tudo é a contradição. A Katy nunca negou diretamente o uso de medicamentos, mas também não tem sido propriamente honesta. A sua narrativa de disciplina e trabalho árduo desmorona-se perante uma transformação que grita por todos os lados intervenção farmacológica. Aquilo que o público vê como uma evolução estética, quem está próximo reconhece como um declínio silencioso, porque por baixo dos vestidos brilhantes e daquela maquilhagem absolutamente perfeita, existe uma estrela que parece estar a apagar-se lentamente a partir de dentro. Oprah Winfrey. Se existe uma figura pública que durante décadas representou a luta sincera e árdua contra os problemas de peso, essa pessoa foi, inegavelmente, Oprah Winfrey. Ela não era uma celebridade qualquer. Era a confidente de milhões, a mulher que chorou em direto na televisão, que partilhou abertamente os seus fracassos com as dietas e que transformou o seu corpo num verdadeiro símbolo de luta pessoal e coletiva. Construiu um império colossal sobre a ideia fundamental de que ser real é muito mais valioso do que ser perfeita. Por essa mesma razão, quando ela admitiu finalmente que estava a utilizar medicamentos para perder peso, o impacto foi, sem exagero, absolutamente sísmico. Não foi apenas uma surpresa, foi sentido como uma traição profunda e dolorosa por milhões de seguidores. Porque a Oprah não é apenas mais uma mulher em Hollywood. Ela é uma autoridade e uma espécie de guia espiritual para gerações de mulheres que acreditaram palavra por palavra nas suas promessas de aceitação e equilíbrio. O facto de ser ela precisamente a mesma pessoa que criticou tantas vezes as dietas milagrosas, que abraçou o amor próprio e que monetizou o bem-estar emocional, a recorrer agora a uma solução química, foi como ver cair a última fortaleza da honestidade pública. E o mais arrepiante nisto tudo não é o facto de ela o ter feito, mas sim a forma como o justificou. Utilizou a sua enorme plataforma para normalizar o uso destes medicamentos, apresentando-os apenas como mais uma ferramenta legítima no caminho para a saúde. Mas os médicos deixam um aviso muito sério de que a sua mensagem é perigosa, porque a Oprah pode pagar os melhores cuidados, os tratamentos mais seguros e os exames mais frequentes, enquanto o resto do mundo, infelizmente, não pode. E a sua influência massiva, direta e quase religiosa pode empurrar milhares de pessoas a seguirem um caminho que poderia acabar por lhes destruir completamente a saúde. A verdadeira tragédia aqui não reside na sua escolha pessoal, mas sim no eco tremendo que essa escolha tem na sociedade.
Porque quando uma figura como a Oprah legitima o atalho, quando a voz mais poderosa da autoaceitação decide ceder ao padrão que ela própria ajudou a combater algo profundo, quebra-se, não nela, mas em nós, naqueles que acreditávamos que, pelo menos no caso dela, a verdade ainda tinha muito mais valor do que a imagem. James Corden. Durante anos, o James Corden foi o anfitrião alegre da noite, o tipo simpático com peso a mais que se ria de si mesmo antes que qualquer outra pessoa o fizesse. A sua autenticidade era a sua imagem de marca. Mas quando apareceu com uma figura drasticamente mais magra, pouco antes de encerrar o seu famoso programa, a mudança foi tão extrema quanto suspeita. De repente, o homem que falava abertamente sobre as suas lutas com a comida e a autoestima, agora dizia que tinha perdido peso, simplesmente a caminhar mais e a comer menos. Essa explicação não convenceu absolutamente ninguém. As fotografias diziam claramente outra coisa. Médicos e nutricionistas que analisaram a sua transformação nos meios de comunicação apontaram sinais clássicos de intervenção farmacológica, redução rápida do volume facial, perda de massa, sem o tom muscular correspondente e uma mudança demasiado rápida para ser considerada saudável. Mas o que fez realmente soar os alarmes foi a mudança drástica nos bastidores. Antigos colegas do seu programa descrevem um James irreconhecível nos últimos meses, exausto, apagado e a precisar de pausas frequentes para se recuperar entre as gravações. O apresentador hiperativo e cheio de vida tinha desaparecido, substituído por alguém visivelmente esgotado, tanto física como emocionalmente. Embora publicamente continuasse a brincar sobre o seu corpo, este falava agora uma linguagem muito diferente. O mais doloroso para os seus seguidores não foi apenas ver a mudança, mas sim sentirem-se enganados. Corden construiu uma carreira baseada na sua vulnerabilidade na ideia de que não era preciso ser perfeito para se ter sucesso. Mas o seu silêncio repentino perante uma transformação tão radical, acompanhado por explicações simplistas, fez com que muitos se sentissem traídos. Porque não se trata apenas de perder peso, trata-se de perder a personagem honesta que em tempos representou milhões de pessoas reais. Kourtney Kardashian. Durante anos, a Kourtney Kardashian foi a irmã diferente, a dos sumos verdes dos suplementos naturais e do yoga à beira-mar. Construiu seu império pessoal sobre uma mensagem muito clara: saúde holística, autenticidade. Uma limpeza total desde o intestino até a alma. Enquanto as suas irmãs apostavam em bisturis e preenchimentos, ela vendia-se como a alternativa natural dentro do clã. Mas hoje essa imagem vacila. O seu corpo mais magro do que nunca e as suas aparições públicas cada vez mais raras alimentam rumores que ela não quis confirmar nem negar. Os especialistas em imagem notaram os sinais: perda de volume facial, mudança na estrutura corporal e tempos precisos de retiros espirituais que coincidem perfeitamente com os períodos mais evidentes da sua transformação física. Mas aquilo que começou como uma simples suspeita estética transformou-se num possível escândalo para a marca. Porque a Kourtney não é apenas uma celebridade famosa, é uma verdadeira empresária que vende saúde. A sua empresa, focada em suplementos, produtos biológicos e bem-estar natural, apoia-se inteiramente na ideia de que ela pratica exatamente aquilo que prega. Se isso se provar falso, a consequência não será apenas um golpe na sua reputação, poderá mesmo tornar-se um caso sério de justiça. Fontes próximas garantem que existe uma tensão cada vez maior e palpável dentro do próprio clã Kardashian. Algumas das irmãs dizem que as fontes estão furiosas com a pressão que a Kourtney coloca na narrativa do natural, quando o corpo dela conta uma história completamente diferente. Existe um medo real de que, se a verdade vier ao de cima, não seja apenas ela a cair, mas que desmorone toda a credibilidade do negócio familiar. Os seguidores que compraram os seus produtos, acreditando num estilo de vida limpo e biológico, podem sentir-se enganados não só emocionalmente, mas também financeiramente. E é precisamente aí que reside o verdadeiro coração de todo este escândalo mediático. Não se trata apenas de saber se a Kourtney usou ou não fármacos para mudar o corpo.
Trata-se do facto de ter monetizado uma imagem de pureza, enquanto possivelmente fazia o oposto. Num mundo onde a saúde se transformou numa indústria multimilionária, a linha que separa a inspiração do engano torna-se perigosamente tênue e fácil de cruzar. E se alguém como a Courtney, o rosto do natural, está a esconder uma verdade farmacológica, o que resta para quem acreditou que tinha finalmente encontrado uma celebridade diferente? Rebel Wilson. Quando a Rebel Wilson anunciou o seu famoso Ano da Saúde, o mundo inteiro aplaudiu-a de pé com entusiasmo. Ela era a rapariga divertida de Hollywood, aquela que não seguia regras, que nos fazia rir, sem medo de gozar com o próprio corpo. A decisão de transformar a vida parecia corajosa e inspiradora. Publicou fotografias em leggings, vídeos intensos no ginásio e até partilhou várias frases motivacionais com os fãs. Mas enquanto milhões seguiam a sua jornada, algo começou a não bater certo. A mudança era demasiado rápida, demasiado drástica, demasiado perfeita. A Rebel insistia constantemente que tudo se devia a longas caminhadas, uma dieta equilibrada e um compromisso pessoal inabalável. Chegou a lançar programas de bem-estar, deu entrevistas sobre o processo e assinou contratos com marcas baseados na sua suposta transformação natural. Porém, várias investigações acabaram por revelar uma verdade bem distinta e polêmica. Fontes ligadas à sua equipa médica confirmaram o uso de medicamentos para a perda de peso, contradizendo cada palavra que ela tinha dito em público. E o mais incriminatório de tudo foi, sem dúvida, o seu próprio arquivo fotográfico. Durante os meses mais críticos e decisivos da sua mudança, ela praticamente desapareceu da vida pública e dos olhares curiosos. Médicos especialistas que analisaram a transformação concluíram que não havia maneira de tal perda de peso ocorrer unicamente através de métodos naturais. E isso não seria um problema se não fosse o facto de ela ter monetizado uma mentira descarada. Livros, entrevistas, planos de exercício, tudo baseado numa narrativa que, ao que parece, nunca foi real. Os fãs que confiaram nela sentiram-se completamente burlados. Muitos investiram o seu dinheiro, tempo e esperança em métodos que nunca lhes dariam os resultados prometidos. O mais grave nisto tudo não foi o engano em si, mas sim o que ele simbolizou para todos nós. A Rebel foi durante anos uma representante fundamental da diversidade corporal na indústria do entretenimento. Mostrava que se podia triunfar sem encaixar no molde, mas na sua busca de aceitação ou talvez de validação, abandonou tudo aquilo que a tornava única. E agora, mais magra e mais famosa do que nunca, o que ela perdeu não foram apenas quilos, foi a sua credibilidade. Obrigado por ficares até ao fim e veres o nosso vídeo. Deixa um 2 nos comentários se ainda estás aqui conosco. Adele. Durante anos, a Adele foi a antítese perfeita da indústria musical. A sua voz poderosa, o estilo clássico e a imagem sem filtros fizeram com que o mundo a amasse exatamente como ela era. Enquanto outras cantoras perseguiam corpos impossíveis, ela simplesmente parava em frente ao microfone e partia corações com a sua arte. Era a prova viva de que o talento bastava. Mas um dia a Adele desapareceu, durante meses sem concertos, sem entrevistas, sem fotografias. Quando voltou, já não era a mesma mulher. O seu corpo tinha mudado de forma radical e surpreendente. A curva suave das bochechas, as ancas largas, os braços redondos, tudo tinha desaparecido por completo. O que o mundo viu foi uma figura magra, tonificada, quase esculpida, e com ela veio um silêncio ainda mais eloquente. Não houve grandes explicações, apenas imagens cuidadosamente selecionadas e frases ambíguas sobre saúde e amor próprio. Mas, para muitos, essa nova versão não parecia fruto de bem-estar genuíno, mas sim de uma pressão, silenciosa e implacável.